Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um dia aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer umas rosquinhas deliciosas. Vocês não estão entendendo, gente? É muito, mas muito gostosa essa receita. Fácil, vai poucos ingredientes. E você também, eu não falei no vídeo, mas podem colocar também aquele leitinho assim bem gostoso por cima que vai ficar maravilhoso e vão arrasar na casa de vocês. No vídeo também eu dou algumas dicas pra vocês, pra não errar na hora de fazer a sua rosquinha. Gente, não tem segredo nenhum e fica muito gostosa. Molhadinha, aquele leite condensado por cima faz toda a diferença. E bora lá pra receita. Pra fazer então as nossas fatias húngaras ou rosquinhas, como você conhece, eu tenho aqui meia xícara de óleo. Minha xícara ela tem 240 ml, então aqui tem 120. Tenho 250 ml de leite, 250 ml de água. Tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, mas eu vou usar um pouco menos, tá? Tenho aqui meia colher rasa de sal, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sopa. E tenho aqui 15 gramas de fermento em pó químico, aquele fermento seco, tá? Aquele fermento pra fazer pão, pizza, essas coisas, massas. Só que tem um sachêzinho, gente, que vem com 5 gramas, tem uns que vem com 10. Então, o meu sachê aqui, ele vinha com 5 gramas e pouquinho, então eu usei 3, tá? Mas aqui no total tem 15 gramas. E no finalzinho, gente, que eu vou usar é açúcar, leite condensado, manteiga e coco, tá? Pode ser o coco fresco ou coco ralado seco, que é esse daqui, tá? Mas não tem segredo. Os ingredientes que eu vou usar é esse. E um pouquinho de água também, mas eu já vou ensinar pra vocês mais no finalzinho. Então aqui eu vou começar colocando aqui em uma panela, pra eu poder colocar ali no fogo, o leite, a água e o óleo. Eu vou colocar aqui só os ingredientes líquidos e vou colocar no fogo, gente, até ficar morno, tá? Morno quase frio, não vou deixar esquentar muito. E enquanto os ingredientes líquidos estão ali no fogo, eu vou colocar aqui, ó, o fermento, o açúcar, dá uma misturadinha, e o sal. Não colocar o sal bem em cima do fermento, porque senão queima ele, tá? Colocar assim do ladinho, aqui onde tá o açúcar. E agora aqui, ó, mistura um pouquinho só e aquela misturinha já tá quente, tá? Tá morninha. Vem, coloco tudo aqui dentro e mexo bem. Gente, é bem morninho, tá? Assim, é quase frio, só pra tirar... Assim, não em temperatura ambiente. É pra estar assim, com aquele toquezinho meio quentinho. Mexo tudo e agora já vou colocar também a farinha de trigo. A farinha de trigo, eu não disse pra vocês, mas não tem fermento, tá? Eu vou colocar assim, pouco a pouco. E vou mexendo pra ver a quantidade que vai precisar. Porque dependendo da farinha de trigo, precisa um pouquinho mais ou um pouquinho menos. É melhor colocar pouco a pouco para não acontecer de passar, porque é melhor se a massa estiver mais mole, que dá para colocando a farinha de trigo pouco a pouco. Agora se ela estiver muito dura, aí já é mais difícil de consertar. Ó, tá nesse ponto aqui, agora vamos colocar as mãos na massa. Eu unto aqui um pouquinho minha bancada, ela tá limpa, e vou jogar essa massa aqui. No final eu conto pra vocês qual foi a quantidade de farinha, tá? No total que eu usei. Mas eu já usei quase 1 quilo. Ainda tem um pouquinho ali ainda, mas vai ser mais que suficiente. Ó. Gente, eu tô mexendo com a mão só porque eu tenho a mão esquerda operada faz pouco tempo. Então eu não posso fazer muito esforço com ela. Mas estão vendo? Mas estão vendo que com a mão só dá pra fazer, tá? Melhor se tivesse uma batedeira, né? Mas tem muita gente também que não tem. Então, vamos fazer uma coisa que fica fácil pra todo mundo fazer. Agora aqui, gente, eu vou sovar uns 15 minutinhos, tá? E vou acrescentando a farinha, conforme for precisando. Ó, prontinho, ó. A massa tá bem macia, estão vendo, ó? Ela fica um pouquinho mole, tá? Não faz ela muito dura, não, porque senão acontece de depois a massa ficar muito dura depois que assa. Agora vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui nesse mesmo lugar aqui, ó, aonde nós fizemos, eu vou colocar ela, tá? Vou polvilhar só um pouquinho só de farinha de trigo, bem pouquinho, e vou colocar ela aqui. Rende bastante, estão vendo? E agora aqui, gente, eu faço o seguinte, eu vou tampar aqui com um paninho.
Se onde você mora fizer calor, você vai fazer o seguinte, você vai deixar assim com um paninho, né, bem fechadinho, ou se não, o melhor é uma vasilha com tampa, porque fica bem fechadinho. Onde você mora, né, coloca aí perto do sol, não coloca diretamente no sol não, coloca aí onde bate bastante calor. Ou se não, aqui onde eu moro é frio. Agora mesmo a temporada tá fria, né? Nós estamos numa época que faz frio. Então eu liguei meu forno 5 minutinhos, a temperatura bem mínima. Desliguei, então ele tá assim, com aquele calorzinho. Eu vou colocar assim como está, gente, no forno e vou deixar por 30 minutos ali, tá? 30 minutos eu vou dar uma olhadinha pra ver se já cresceu bastante. Se não tiver crescido bastante, eu deixo mais uns 5, 10 minutinhos. Bom, enquanto a minha massa tá ali crescendo, já tem meia hora que ela tá ali, eu dei uma olhadinha assim por cima, ela já tá boa, já tá no ponto, cresceu bastante. Então, enquanto ela tá ali reservada, que eu já vou abrir ela pra mostrar pra vocês, eu tenho aqui 100 gramas de manteiga, sem sal, tenho 2 colheres cheias de açúcar, colheres de sopa, e tenho aqui, gente, 6 colheres, que dá 35 gramas, tá? De coco ralado seco. A primeira coisa que eu vou fazer é, vou derreter essa manteiga, tá? Vou derreter ela e vou misturar tudo e já vou abrir a massa e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, com a manteiga já derretida, eu vou só acrescentar, ó, o açúcar e o coco. Esse daqui vai ser o recheio, tá? Das nossas fatias húngaras. E outra coisa, se você quiser colocar um pouquinho mais de açúcar, pode colocar também, tá? Eu prefiro não colocar muito, porque depois vamos colocar o leite condensado por cima. E aí pode ficar muito doce. Então a quantidade de açúcar que eu coloco é essa, mas se você quiser colocar mais, pode colocar. Meu Deus do céu, gente, dá uma olhada nisso aqui. Olha o tamanho dessa massa. Olha isso. Até grudou aqui no pano. Aqui, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo pra não grudar. Lembrando que a minha bancada tá limpa, tá? Olha isso, gente, que maravilha. Então, agora eu vou jogar ela só um pouquinho só e já vou fazer 2 dessa massa, tá? Ó, deixar assim mesmo. Uma bolinha. E agora aqui não tem segredo, gente. Eu vou abrir essa massa aqui com rolo. Se você não tiver rolo, pode ser com uma garrafa. É uma camada bem fininha. Não precisa ser grossa, não. Se vê que o recheio é pouco, pode fazer um pouquinho mais, tá? E dependendo do jeito que abre a massa, precisa de mais ou de menos recheio. Acho que eu vou ter que fazer um pouquinho mais pra próxima massa. Apesar que a próxima ficou um pouquinho menor, mas mesmo assim. Não precisa passar até as pontas lá, tá? Porque senão fica difícil de fechar a massa. É, gente, vou precisar fazer um pouquinho mais de recheio, mas pra próxima. E agora é só vir enrolando, ó. Uns rolinhos. Nossa, essa massa ficou muito boa. Ficou bem massinha. Prontinho, gente. Olha o tamanho. Olha isso. E agora é só cortar. Não cortar muito pequeno, tá? Ó, vou colocar aqui na forminha, nem precisa de untar. Pode colocar também meio junto. Vou deixar elas assim, vou tampar também, colocar aqui esse mesmo paninho que eu tampei antes. E vou deixar crescer por uns 15 minutinhos antes de colocar no forno. Prontinho, abri aqui a segunda massa. E olha, eu tive que fazer mais recheio, tá? Então dobrem a quantidade de recheio quando vocês forem fazer. Isso aqui já vai ser suficiente. Prontinho, gente, ó, passado 15 minutinhos, eu bati aqui um ovo, a clara e a gema junto, tá? E vou pincelar aqui. Enquanto isso, o meu forno, ele tá pré-aquecendo, tá? Temperatura 180 graus. E vou deixar por mais ou menos uma meia hora. Quando você vê que tá, assim, olhar e ver que tá assadinho e que tá bem douradinho, já é o momento já de tirar, tá? Pessoal, ó, olha que maravilha. Tá prontinha, tá? Já vou tirar ela do forno e vamos colocar aqui a nossa cobertura.
Gente, dá uma olhada nisso aqui. Ó, acabei de tirar do forno. Então aqui, gente, coloquei meia xícara de água, meia xícara de leite condensado. Eu vou misturar aqui. Eu vou colocar nesse copinho aqui, que ele tem esse biquinho. E é melhor pra eu poder jogar ali. Rene, eu não tenho leite condensado hoje, não tem problema. Coloca um pouquinho de leite com um pouco de açúcar no fogo, deixa dar uma engrossadinha e joga por cima. Vou jogar por cima assim, pra poder ficar bem molhadinhas. Pra entrar aqui no meio, ó. E estão prontinhas as nossas rosquinhas ou fatias húngaras, como você conhece aí na sua cidade. E agora vamos experimentar. Gente, tá prontinha aqui já a minha rosquinha ou a minha fatia húngara. Deixa pra mim aqui nos comentários. Eu tenho muita curiosidade de saber como que é que chama aí na sua cidade. É porque tem as rosquinhas, tem as fatias húngaras, cada pessoa conhece de uma maneira, né? Mas enfim, gente, olha isso, olha... Não, olha isso, tanto que tá... Olha a maciez disso, gente, olha isso. Tá esponjosa, tá bem molhadinha, é muito fácil de fazer. E agora eu vou experimentar aqui, né? Vamos ver. O certo é experimentar com garfo. Só que eu não tenho um garfinho pequeno, eu vou experimentar aqui com a colherzinha mesmo. Vamos lá. Gente, fica muito gostosa essa receita, muito. Eu já fiz aqui em casa muitas vezes e sempre que vem visita aqui em casa, olha, é o carro-chefe, né, como diz aí. Não fica muito doce, fica bem macinha essa massa, fica bem esponjosa, é muito fácil de fazer, vai poucos ingredientes, pode ter a certeza que você vai arrasar aí na sua casa. Gente, lembrando vocês que na hora de fazer o recheio, eu fiz 2 medidas, tá? Eu fiz uma, acabou que não deu, que eu fiz coloquei só naquela massa e acabou que tive que fazer outra. Então faz 2 medidas pra não ter que fazer, né, uma por uma. A parte disso, eu usei quase 1 quilo de farinha de trigo, deu mais ou menos umas 950 gramas, tá? Não deu o pacote todo. E eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e obrigada a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!